Aqui no nosso último bloco desta aula de número 5, caminhando aqui para a parte final do tema atos, estamos na metade, vamos caminhar para a parte final. Olhe lá, falamos do motivo. Motivo como elemento do ato administrativo são os pressupostos, corresponde aos pressupostos de fato e de direito que dão inciso à prática do ato. Eu disse que o motivo para ser válido, ele precisa ser um motivo legal, e disse que a legalidade do motivo reclama a compatibilidade com a verdade, com a lei e com o resultado prático do ato. Que não adianta ele ser verdadeiro e ser lícito, não adianta ser verdadeiro e ser legal, mas se ele for incoerente, ele tem que ser verdadeiro, legal e coerente, ok? Vimos também aqui que o motivo é o elemento passado, né? O motivo fica no passado. O motivo, por exemplo, da dissolução de uma passeata tumultuosa é o tumulto. Então, porque o tumulto aconteceu, olha aí o elemento passado, a passeata ela deverá ser dissolvida. O motivo foi o tumulto. O motivo do fechamento de uma fábrica poluidora é justamente a poluição gerada. Olha aí, passado foi gerada, no passado uma poluição, e porque ela polui, nós temos o quê? Históricos passados de poluição, vai ter que fechar para que ela não continue mais fazendo isso. Então, o motivo é o pressuposto de fato e de direito que enseja a prática do ato. Nós vimos que ele não se confunde com motivação e vimos também que a teoria dos motivos determinantes é aquela que prende, que vincula, que atrela o motivo externado para a prática do ato ao administrador. O administrador ele fica preso, ele fica vinculado aos motivos exarados para a prática do ato. E com certeza, qualquer desrespeito a essas três compatibilidades, verdade, lei e resultado prático do ato, vai implicar uma violação na teoria dos motivos determinantes. Para finalizar, o que é? Existe alguma situação em que nós podemos ter mudança de motivo sem que isso implique violação à teoria dos motivos determinantes? Essa é uma pergunta. Existe alguma situação em que nós poderemos ter mudança de motivo sem que isso implique violação à teoria dos motivos determinantes, sem que isso resulte em violação? Existe uma situação. Nas outras, se você muda o motivo, em tese você viola, porque o motivo primeiro alegado, a ele o administrador fica vinculado, então não pode mudar. Mas quando é que você pode mudar de motivo sem violar a teoria dos motivos determinantes? Quando é que se pode mudar os motivos sem incidir em violação à teoria dos motivos determinantes? Nesse caso, meus amigos, na tela, observe, você tem aí a chamada predestinação. Predestinação. E o que é a predestinação, professor? É justamente a mudança de motivo sem violação à teoria dos motivos determinantes. Agora, é claro, não é qualquer predestinação, e sim a chamada predestinação lícita. É a chamada predestinação lícita. Para aqueles que ainda não captam o que significa predestinação, eu vou explicar. Predestinação nada mais é do que a mudança de motivos na desapropriação. Repito, predestinação nada mais é do que a mudança de motivos na desapropriação. A mudança de motivos na desapropriação. Qual é a ideia? O que é que nós temos que perceber? O que é que nós temos que observar? Bom, quando o poder público ele vai desapropriar, ele sempre o faz com base em alguma razão de interesse público. Então, exemplo, agora aqui em Salvador, está havendo obras e estão acontecendo obras e essas obras estão trazendo algumas desapropriações. Então, imagine, você tem, por exemplo, a duplicação da Avenida Pinto de Aguiar, que liga a orla à Avenida Paralela, e várias casas precisaram sair, recuar, ceder, para que a avenida, para que a via pudesse passar, ser construída. E aí desapropriou. Tirou as pessoas de suas casas o poder público tirou as pessoas de suas casas para poder construir a obra. Alegando o quê? Uma melhoria na mobilidade urbana. Um interesse público. Imagine que o poder público agora queira mudar a destinação daquela obra. Não mais construir uma via. Imagine que ele quisesse ali construir agora um espaço de entretenimento na área de informática, que em parceria com uma empresa privada, uma parceria público-privada. Não seria uma razão de interesse público. O entretenimento para tirar as pessoas do local não seria uma razão de interesse público. Em parceria público-privada, pior ainda. Então, neste caso, você teria uma mudança de motivo que não é protegida pelo direito.
você estaria diante de uma mudança de motivo na desapropriação, portanto, você estaria diante de uma predestinação, só que uma predestinação ilícita. Uma predestinação ilícita. Por quê? Porque ali você desapropria, mas não mantém uma razão de interesse público. Antes, construir a via era uma razão de interesse público. Criar entretenimento, uma empresa privada, não é razão de interesse público. Normalmente, não. Nesse caso, com certeza, a predestinação ela é ilegal e ela não pode acontecer. Ela viola a teoria dos motivos determinantes. A predestinação que pode acontecer e que, portanto, não constitui violação à teoria dos motivos determinantes, a predestinação que pode acontecer, que pode, e que, portanto, não constitui violação à teoria dos motivos determinantes, qual é essa, Éden? A que não constitui violação é a predestinação lícita. É quando você muda o motivo na desapropriação, mas você mantém a razão de interesse público. Mudou o motivo, mas manteve a razão. Então, é o sujeito que desapropria para construir uma escola, desapropria o terreno para construir uma escola e, no lugar da escola, resolve construir, por exemplo, um hospital. E, no lugar da escola, por exemplo, ele resolve construir um hospital. Nesse caso, o que nós temos? Uma mudança de motivo, porém, a manutenção de um tema de interesse público, de uma estampa de interesse público. Então, nesse caso, você tem aí uma predestinação que é legal, uma predestinação que é lícita. E essa é a única hipótese que você pode guardar, você pode lembrar, essa é a única hipótese de mudança de motivos que não implica, que não importa em violação à teoria dos motivos determinantes. Beleza? Tudo jóia? Venha comigo na tela, olhe lá. Chegamos aqui no próximo elemento, já falamos aqui de sujeito competente, da forma do motivo, quarto elemento, objeto. Como você percebe, o objeto está no presente. E o objeto significa nada mais do que o resultado prático do ato. É aquilo que o ato faz em si. O que ele autoriza, certifica, atesta, é o ato considerado em si mesmo. Em síntese, seria o efeito jurídico imediato do ato. É o tempo presente porque é aquilo que o ato faz em si mesmo. É o seu efeito jurídico imediato. É o efeito jurídico imediato, é o que o ato faz em si mesmo, com certeza é o ato em si mesmo considerado. Nesse caso, a gente pode citar um exemplo aqui que a gente utilizou para um motivo. Por exemplo, na dissolução da passeata tumultuosa, o tumulto foi o motivo. E o objeto seria o que, Éden? O objeto é o ato considerado em si mesmo, é o efeito jurídico imediato do ato. O que é o objeto? É a própria dissolução. Então, se o motivo foi o tumulto, porque está no passado, o objeto é dissolvo. O objeto é a dissolução em si mesma considerada. O objeto seria a própria dissolução. Da mesma forma, nós temos o fechamento da fábrica poluidora. Você fecha a fábrica poluidora por causa da poluição. Mas esse é o motivo. Qual é o objeto? O objeto é o próprio ato. Declaro fechada a fábrica. Porque o objeto é o efeito jurídico imediato. O que acontece imediatamente? Fecha. Então, o objeto é o próprio fechamento. No caso da fábrica poluidora, o objeto é a própria dissolução. No caso da passeata tumultuosa. Ok? Então, o objeto, para ser válido, ele tem que ser um objeto lícito, tem que ser possível e tem que ser determinado ou determinável. A gente pode sintetizar isso aqui com os elementos. Observe. Esse quarto elemento aqui, vem comigo, close na tela, olha lá. Falar aqui do objeto como elemento ou requisito do ato administrativo. Lembrar que o objeto, como eu disse, ele tem que ser um objeto lícito, ele tem que ser um objeto possível e ele tem que ser um objeto determinado. Tem que ser um objeto lícito, possível e determinado. Lícito, porque é aquele que está previsto ou autorizado em lei. Possível, aquele que é faticamente possível. E determinado é o objeto cujos aspectos já estão definidos. Determinado é aquele cujos aspectos já estão definidos. Objeto lícito, porque a gente tem que respeitar a legalidade. Você já lembra que em direito administrativo a gente trabalha na legalidade com critério de subordinação à lei, com critério de que o administrador público ele só pode fazer aquilo que a lei efetivamente autoriza ou determina. Beleza, então não pode ter um objeto ilegal. Da mesma forma, tem que ser possível. Por exemplo, não dá para promoção de servidor. É possível? É. Promover um servidor dentro da sua função é possível. Mas se o servidor já faleceu, em tese, não dá para pensar em promoção. Ele seria um objeto, embora possível, ou embora lícito de um lado, ele seria impossível do outro. Ele seria juridicamente impossível. E além disso, ele tem que ser determinado. Promova o servidor. Qual servidor? José, João, Maria. Desaproprio o imóvel 33, da rua W, número 31. Então, tudo isso
tem que ser levado em consideração para que nós tenhamos um objeto válido, lembrando que o objeto é o presente, é o efeito jurídico imediato do ato, é o próprio ato considerado em si mesmo. É o efeito jurídico imediato do ato, é o próprio ato considerado em si mesmo. Beleza, meus amigos? Vem comigo na tela, observe, nós temos aí objeto, essas são as informações. E como último elemento ou requisito do ato administrativo, nós temos aí a finalidade. Se o objeto ele está no presente, o motivo está no passado, a finalidade, agora sim, ela está no futuro, você já viu. A finalidade é o bem jurídico que se quer proteger, é o que a gente quer tutelar, o que a gente quer proteger, e claro, falar em finalidade como elemento do ato administrativo, a gente pode dizer o que, Eden? Que a finalidade como elemento há de ser sempre uma razão de interesse público. A finalidade como elemento há de ser sempre uma razão de interesse público. Tem que ser sempre uma razão de interesse público. Se o objeto é efeito jurídico imediato do ato, se o objeto é efeito jurídico imediato, a finalidade é o efeito jurídico que? A finalidade é o efeito jurídico mediato deste ato. É o efeito jurídico mediato. O objeto é o efeito jurídico direto. O objeto é o efeito jurídico direto. Direto e imediato. A finalidade, ele é o efeito jurídico indireto. É o efeito jurídico mediato. É indireto, é mediato. Ok? Vamos para os exemplos. Eu falei, primeiro exemplo, da dissolução da passeata tumultuosa. Vou colocar aqui, dissolução da passeata tumultuosa. Falei do fechamento da fábrica poluidora. Falei do fechamento da fábrica poluidora. E posso falar aqui da remoção de servidor público. Da remoção de servidor público. Se a gente olhar para o motivo, para o objeto e para a finalidade, e lembrar que eles compreendem passado, presente e futuro, a gente consegue preencher essa tabela sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque o motivo da dissolução da passeata tumultuosa é o próprio tumulto. Bom, o motivo do fechamento da fábrica poluidora é a própria poluição. E o motivo da remoção do servidor deve ser encarado como a necessidade do serviço. A necessidade do serviço, ou seja, precisa de servidor naquela localidade. Então, precisa, essa precisão ela foi constatada olhando para o passado, olhando para trás, então é a necessidade do serviço. Qual é o objeto da dissolução da passeata tumultuosa? É a própria dissolução como efeito jurídico imediato do ato, como ato considerado em si mesmo. É a própria dissolução. Qual é o objeto da dissolução da passeata tumultuosa? A dissolução. Qual é o objeto do fechamento da fábrica poluidora? O objeto do fechamento da fábrica poluidora é a própria poluição. E qual é o objeto da remoção de servidor público? É a própria remoção. Então, é dissolver, poluir, remover. Aqui, todos os três verbos, só que aqui flexionados. Ok? Aqui eu vou colocar a própria remoção. A dissolução é o objeto, dissolvo. A poluição é o objeto. A poluição aconteceu. Poluição, não me perdoe, minha gente. A poluição eu já tinha colocado como motivo. Eu só fiz repetir. Aqui é o próprio fechamento. O verbo é fechar. Vamos esperar carregar aqui. O objeto do fechamento da fábrica poluidora é o próprio fechamento em si mesmo considerado. Só esperar carregar aqui para que a gente possa corrigir. Mas você já adverte aí. Agora sim. Fechamento da fábrica poluidora é o objeto. A poluição foi o motivo e o fechamento agora sim, o fechamento foi o objeto. Então você dissolve a passeata tumultuosa por causa do tumulto, o tumulto é o motivo, o objeto é a própria dissolução. Você fecha a fábrica poluidora. O motivo é a poluição e o objeto é o próprio fechamento e o ato de fechamento. E você remove o servidor. O motivo é a necessidade do serviço e o objeto é a própria remoção. Então, dissolvo, fecho, agora sim, removo. Tudo isso são elementos objeto. Por quê? Porque efeitos jurídicos
imediatos do ato, porque atos considerados em si mesmo, fechamento, dissolução e remoção. E qual é a finalidade de dissolver a passeata tumultuosa? É devolver a paz pública e a incolumidade das pessoas, proteger. Qual é o fechamento? Qual é a finalidade do fechamento de uma fábrica poluidora? É proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Qual é o objeto de uma remoção? Qual a finalidade? A finalidade da remoção de um servidor, a finalidade da remoção vai ser a eficiência no serviço público. A própria eficiência no serviço. Então, quando a gente olha para motivo, objeto e finalidade, quando nós olhamos para motivo, objeto e finalidade, nós enxergamos esses três elementos, passado, presente e futuro. Motivo passado, objeto presente, finalidade e futuro. E aí trabalhamos com esses três exemplos, dissolução de passeata tumultuosa, fechamento de fábrica poluidora, remoção de servidor. Nos três exemplos, qual é o motivo? O que ficou no passado? Da dissolução da passeata, o tumulto. Do fechamento da fábrica, a poluição. Da remoção do servidor, a necessidade do serviço. Qual é o objeto, o efeito jurídico imediato desses atos? Os atos considerados em si mesmos. No caso da dissolução, a própria dissolução. Do fechamento, o próprio fechamento. Na remoção, a própria remoção em si mesma considerada. E a finalidade? Dissolve a passeata para devolver a paz pública. Fecha a fábrica para preservar o meio ambiente, o ar puro. E remove o servidor para propiciar uma melhor eficiência na condução, uma melhor eficiência na prestação do serviço, na condução desse serviço. Beleza? Tudo jóia, tudo tranquilo? Então, com isso, a gente fecha aqui esses elementos. Na tela, observe comigo a finalidade, portanto, a partir de todos esses exemplos aí apresentados, nós temos que agora damos por concluída a análise desse tópico 2, que são elementos ou requisitos, agora sim, para a prática do ato administrativo. Já tecemos considerações sobre cada um deles. Vocês sabem um pouco sobre o sujeito e sobre competência, e a gente termina sujeito competente. Explicamos forma, motivo, objeto e finalidade. E aí a gente volta para o nosso esquema e dá por concluída essa análise, conceitos e generalidades, elementos ou requisitos. Terceiro tópico, como é que funcionam os elementos no ato vinculado e como é que funcionam os elementos no ato discricionário. Os elementos do ato administrativo eles se comportam como nos atos vinculados e discricionários. Então a gente vai colocar aqui os elementos. Você tem aqui sujeito competente. Você tem a forma, o motivo, o objeto e a finalidade. Sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade. O que nós observamos? Você tem aqui de um lado atos vinculados e do outro atos discricionários. Atos vinculados e atos discricionários. Professor, como é que esses elementos, sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade, eles se comportam quando nós estamos diante de atos vinculados e quando nós estamos diante de atos discricionários? Eu quero aqui apenas recapitular o que significa um ato vinculado, o que significa um ato discricionário, para que você não tenha dúvida. Bom, quando nós falamos em ato vinculado, nós falamos daqueles atos cujos elementos estão previstos em lei. Os elementos para a sua prática, todos eles estão previstos em lei. Olha como eu expliquei. No ato vinculado, os elementos para a sua prática, todos eles estão previstos em lei. Quais são os elementos do ato administrativo? São esses que eu listei aqui. Sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade. Sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade. Ora, se esses são os elementos ou requisitos para a prática, eu digo que no ato vinculado todos esses elementos estão na lei, é porque todos esses elementos são vinculados. É porque todos esses elementos são o que, professor? Todos eles são elementos vinculados. Todos eles são elementos vinculados. Então, o exemplo clássico é a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, 70 anos é o prazo da aposentadoria compulsória. Se o sujeito completa 70 anos de idade, ele tem que sair do serviço. Então, a pessoa que aposenta está na lei,
o órgão competente para essa concessão de aposentadoria. A forma é legal, solenidade, você sabe. Nós temos aí o motivo e o objeto, são, consequentemente, a idade de 70 alcançada e a própria aposentadoria concedida, e a finalidade é sempre uma razão de interesse público. Então, todos os elementos, eles são elementos vinculados à lei. Então, na tela, observe comigo, nós temos aí, nos atos vinculados, o que nós temos? Todos os seus elementos são elementos vinculados. No ato vinculado, todos os elementos são vinculados. E no ato discricionário, o que nós temos? No ato discricionário, alguns elementos são vinculados, outros são discricionários. Nos atos discricionários, alguns elementos são vinculados, outros são discricionários. E o que nós temos que perceber e observar aqui, professor? Você tem aí sujeito, competente, forma e finalidade, que mesmo nos atos discricionários serão elementos vinculados. Mas o que é mesmo ato vinculado, Éden? Ato discricionário, perdão. O que é mesmo ato discricionário? Ato discricionário é aquele ato em que o administrador, quando da sua prática, dispõe de margem de liberdade, um juízo de valor, uma conveniência, uma oportunidade, ele tem aquela liberdade de escolha, ele tem aquela área, ele tem aquela margem de liberdade para decidir o que é mais conveniente e o que é mais oportuno para a administração pública. Então, nesse caso, o que nós temos? Você tem aí que no ato discricionário existe uma margem de liberdade. Perceba, não é que todos os elementos são livres, não é que todos os elementos eles podem ser identificados de maneira liberada, não. Não quero dizer isso, eu quero dizer que existe uma margem que é livre. E o que não é livre? O que não é livre são os elementos que mesmo no ato discricionário são vinculados. Quais são eles? Observe comigo. Os elementos que mesmo no ato discricionário eles são vinculados são, como regra, o sujeito competente é um elemento vinculado. A forma é um elemento vinculado. E a finalidade é um elemento vinculado. A forma é um elemento vinculado por causa do princípio da solenidade. Você sabe que a forma é aquela prevista em lei. Então, por isso que ela, como regra, é um elemento vinculado. O sujeito competente também é elemento vinculado. Por quê? Porque quem diz a competência, você já sabe, quem aponta a competência é a lei. Quem aponta a competência é a lei. E aí, a finalidade também é um elemento vinculado. Por quê? Porque a finalidade de todo e qualquer ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, a finalidade de todo e qualquer ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, será sempre uma razão de interesse público. E aí o que sobra, Éden? Qual é a margem? A margem de liberdade, ela recai sobre dois elementos. E eles serão elementos discricionários. Eles não serão elementos vinculados. Quais são os elementos do ato administrativo discricionário que serão discricionários? Motivo e objeto. No ato vinculado, todos os elementos são vinculados, inclusive eles. Mas no ato discricionário, eles, apenas motivo e objeto, são elementos discricionários. Minha gente, coloque uma coisa na sua mente, no coração, na corrente sanguínea. Não existe mérito no ato administrativo vinculado. Só existe mérito no ato administrativo discricionário. Repito, não existe mérito no ato vinculado, só existe mérito no ato discricionário. Não existe mérito no ato administrativo vinculado, só existe mérito no ato discricionário. O que é mérito? Mérito é justamente essa margem, essa liberdade de escolha, esse juízo de valor, essa conveniência, essa oportunidade para a prática do ato. Isso é mérito. E não existe isso no ato vinculado. Só existe isso no ato discricionário. É só o ato discricionário que trabalha com mérito. Professor, mérito é motivo? Não. Motivo é elemento do ato administrativo, elemento é requisito. Mérito é objeto? Não. Mérito é o juízo de valor, é a margem de escolha, é a margem de liberdade. Agora, sobre que elementos do ato discricionário repousa o mérito? Do ato vinculado, nenhum, porque o vinculado não tem mérito. Mas, e do ato discricionário, sobre quais elementos do ato discricionário repousa o mérito? Bom, o mérito do ato administrativo discricionário, ele repousa sobre os elementos, motivo e o objeto. E como é que eu faço para não me esquecer na hora da prova que o mérito dos atos discricionários repousa sobre esses dois elementos? Olha lá, o mérito que só existe no ato discricionário, que não existe no ato vinculado, esse mérito que só existe nos atos discricionários, ele recairá sobre motivo e sobre objeto.
É só você colocar em destaque a primeira e a última letra. Colocando em destaque a primeira e a última letra, o que, é que nós temos, Éden? M e O. A palavra que está escrita aí é mérito. Mas eu destaquei M e O. Para você lembrar de quê? Para você lembrar de M de motivo e O de objeto. Porque é sobre o motivo e o objeto que recaem o quê? Sobre o motivo e sobre o objeto que recai aí a discricionariedade. Ok? Beleza? Tudo jóia? Então, resumindo. Como é que os elementos ou requisitos do ato administrativo se comportam nos atos vinculados e discricionários? Da seguinte forma. O ato administrativo vinculado, ele não tem mérito, porque todos os seus elementos são vinculados. Então, não há discricionariedade em nenhum dos elementos. Todos os elementos do ato administrativo vinculado, eles são vinculados. Não há que se falar em mérito. Já em relação ao ato discricionário, o que é que nós temos? Em relação ao ato discricionário, alguns elementos são vinculados, mas outros são discricionários. E a discricionariedade repousa sobre aonde? Bom, a discricionariedade é sinônimo de mérito. Mérito é o juízo de valor, a conveniência e a oportunidade. Isso é discricionariedade. Ter juízo de valor é ter discricionariedade. Ter a possibilidade de exercer um juízo de valor, de analisar a conveniência e a oportunidade, é poder agir com discricionariedade. Isso é mérito. O mérito é justamente a margem de escolha, é a conveniência e a oportunidade, é essa liberdade. E o mérito do ato discricionário, ele repousa sobre quais elementos? Aí você pega, olha lá, mérito, primeira e última letra é M-O. Repousa sobre o motivo e repousa sobre o objeto. Primeira e última letra é M-O, repousa sobre o motivo e repousa sobre o objeto. Ok? Então, para a prova, a gente leva o quê? Que todos os elementos do ato administrativo vinculados são vinculados. E que no ato discricionário, quase todos são vinculados, mas não poderiam ser todos, porque o ato tem mérito, e o mérito vai repousar sobre o motivo e sobre o objeto. Beleza? Então, com isso a gente termina o ponto 3. Você tem aí atributos, ou melhor, os elementos no ato vinculado discricionário concluídos. Atributos ou características. Ponto 4. Atributos ou características. O que nós temos que perceber? Que os atributos do poder de polícia formaram a expressão DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, nós apontamos como atributos do poder de polícia. Nós apontamos como atributos do poder de polícia. Atributos do poder de polícia. Poder de polícia. Agora sim. Atributos do poder de polícia. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Só que agora é atributos dos atos administrativos, só para você não confundir. E como atributos dos atos, nós temos o que, Éden? Como atributos dos atos administrativos, nós temos o processo mnemônico de memorização PAT. Por que PAT, professor? Antes era PAI, antes era só PAI, sem a letra T. Antes era P de presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade, agora você amplia. A de autoexecutoriedade e I de imperatividade. Só que agora inseriram aí a letra T. E a letra T significa o quê? Tipicidade. Então, para ficar mais fácil, PAT, que é presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Tipicidade e imperatividade, ok? Então você tem aí os elementos ou requisitos para a prática de elementos ou requisitos não, você tem os atributos ou características dos atos administrativos. Elementos ou requisitos foram os que a gente já estudou agora. Sujeito competente, forma, motivo, objeto e finalidade. E aqui nós temos presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Professor, já falamos sobre autoexecutoriedade? De certa forma, sim, porque ela também foi aqui um dos atributos do poder de polícia. Ela também foi um dos atributos do poder de polícia. Então, de certa forma, sim. A imperatividade se parece muito com a coercibilidade, sim, porque a ideia de praticar atos independentemente da anuência do poder judiciário. Então, de certa forma, também já foi mencionado. É claro que eu vou aqui tecer considerações, ainda que breves, sobre autoexecutoriedade e sobre imperatividade, embora sobre essas características você já possua alguma ideia. Por outro lado, com toda tranquilidade, vamos explicar aqui presunção de legitimidade e vamos explicar tipicidade. Mas sobre
os atributos ou características do átomo e a formação e extinção dos mesmos, nós vamos abordar, nós vamos falar sobre esses tópicos lá na próxima aula, no início da sexta aula. A gente vai fazer como a gente fez agora, pegar a primeira parte para terminar o assunto. Eu peguei a primeira parte dessa aula e terminei poderes, e aí avancei com átomos. Justamente a mesma coisa. Na próxima aula, aula 6, a gente vai pegar a primeira parte para terminar átomos, termina na primeira parte, e aí logo em seguida a gente parte para o nosso próximo assunto. Ok? Muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.